meus meninos e minhas meninas, pais encarregados de educação, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Aprender e Estudar em Casa. Estou aqui com a professora Iria Silva para mais uma aula de matemática. Meus meninos, vocês já prepararam os materiais que vão precisar para assistir às aulas? O caderno, o lápis, borracha? Bem, vamos começar a nossa aula conversando um pouco sobre o nosso assunto de aula. Bem, vamos observar aqui, prestem bem atenção, vamos ali. Vamos aqui continuar a ver, observar a imagem. Vocês já repararam o que temos neste desenho? Temos maçãs, certíssimo. Primeiramente temos uma maçã. Muito bem, temos uma maçã, que significa uma unidade, certo? Uma maçã é uma unidade, tá? Depois, representado aqui por um círculo. Depois aqui, meninos, o que temos? Temos uma maçã dividida em duas partes iguais. Exatamente, a maçã está dividida em duas partes iguais, ou seja, duas metades. Bem, depois temos aqui também, temos o quê? Uma outra maçã. Mas em quantas partes está dividida a maçã? A maçã está dividida em três partes iguais. Estão a ver? Também representamos aqui três partes iguais. Bom, e por último, em quantas partes está dividida a maçã? A maçã está dividida em 4 partes iguais, não é verdade? Muito bem, temos 1, 2, 3, 4, que representa também 1, 2, 3, 4 partes da maçã, certo? Então, meus meninos e minhas meninas, nós devemos observar esta imagem que tem tudo a ver com o nosso assunto de aula de hoje, que são números fracionários e operadores partitivos. A metade, a terça parte, a quarta parte e a quinta parte, certo? Vamos então continuar e prestando sempre muita atenção. Vou ler este pequeno texto. A Marta gosta de fazer bolos. Ela fez um bolo e deu metade aos seus filhos. Qual é a parte do bolo que os meninos comeram? Aliás, que os filhos comeram? Bem, observa lá a Marta com o seu bolinho que dá vontade de comer, não é? Bom, agora vamos ver. A Marta gosta de fazer bolos, segundo o texto diz, não é? E ela fez um bolo. Em quantas partes é que partiu o bolo? Em 2 partes, ou seja, deu metade aos seus filhos. Agora precisamos saber qual é a parte que a Marta ofereceu ou deu aos seus filhos. Vamos observar. Esta imagem representa um bolo. Um bolo que a Marta tem em mãos está dividido em 2 partes. Estão a ver? 2 partes. Esta parte está pintada, significa a parte retirada, ou seja, a parte que a Marta ofereceu aos seus filhos. Os filhos já comeram esta parte. E ficou a outra parte, aliás, a outra metade, parte que sobrou para comer no outro dia. Bem, agora, como já vimos, o bolo foi dividido em 2 partes iguais, essas 2 partes. E os filhos comeram a metade do bolo, não é? Esta parte, os filhos já comeram. Em vez de dizer a metade, há uma outra expressão que podemos usar, outras palavras. Em vez de dizer a metade do bolo, podemos dizer um meio. Entendidos? Um meio significa também metade. Nós normalmente costumamos identificar meia dezena, por exemplo, porque é metade de 10, não é? Então, semelhante, os filhos
comeram a metade do bolo, ou seja, o meio. Como podemos representar a parte do bolo que os filhos comeram? Agora podemos representar com números. Vamos ver como é que vamos representar esta imagem em números. Podemos representar as partes sob a forma de fração, que é nosso assunto de aula de hoje. Vamos trabalhar, conhecer, entender o que significa fração. Então, temos aqui, de novo, a figura que mostra-nos como se fosse um bolo dividido em duas partes. Então, aqui temos a fração, que representa a parte pintada, a parte que os meninos já comeram, não? Então, temos, lê-se, um meio. Temos aqui, esta é uma fração, um meio. E na fração um meio, este número 1, nós damos o nome de numerador. E o número 2, damos um nome de denominador. Meninos, prestem atenção. O número de cima, que representa a parte pintada, chama-se como? Numerador. E o número que fica debaixo desse traço, que é importante também na fração, esse traço chama-se como denominador. Não se esqueçam. Vamos continuar para entender melhor. Então, numerador, que é esse número aqui, o 1, neste caso, o numerador, é a parte retirada ou utilizada. Vocês estão a lembrar que os meninos comeram metade do bolo? Então, os meninos comeram um meio do bolo. E depois, o denominador é o número de vezes que a unidade foi dividida. Um bolo significa uma unidade, não é? Um bolo. E dividimos o bolo em duas partes, entendido? Então, esse número 2 representa as duas partes em que está dividida o bolo, certo? Vamos ver mais exemplos e vamos entender melhor. Fração, então. O que significa fração? Modo como se representa as partes de um objeto que foi dividido. Isto foi dividido em duas partes, certo? Então, nós podemos representar através da fração. Entendido? Continuemos. Leitura e representação de frações. Agora vamos ver mais exemplos de frações, como é que nós vamos representar e como é que nós vamos ler. Aqui, vocês já conhecem. Como é que nós lemos esta fração? Nós lemos um meio. Está escrito aqui um meio. Um traço e um 2. Um meio. Já conhecem. Agora, vamos observar. Aqui, em quantas partes está dividida o círculo? Se fosse um bolo, a Marta podia ter dividido o bolo em 3 partes. Então, temos 1, 2, 3 partes. Bem? Então, tem uma parte pintada, a parte que eu já comi. Então, vamos ver se é a parte que eu já comi que eu vou representar sob a forma de fração. Então, nós lemos como 1/3, certo? Aqui é 1/3, a parte pintada. Significa 1, a parte que eu já comi, e o número 3, que é como é que se chama? O denominador, corresponde às 3 partes em que está dividida o nosso bolo, certo? Bem, continuemos. Mais uma outra forma de representar fração. Agora, o círculo aqui está dividido em quantas partes? Está dividido em, podem contar, 1, 2, 3, 4. Está dividido em 4 partes. Excelente! Então, nós representamos desta forma 1/4. Está aqui escrito 1/4. E o número 1? O número 1 representa o quê? A parte pintada. A parte pintada. E o número 4 representa o quê? As partes em que está dividida o círculo, certo? Vamos continuar e ver mais exemplos de representação de frações. Bem, temos aqui um outro exemplo de fração. Vocês podem reparar,
em quantas partes é que está dividida, ou que está dividido o círculo? Está dividido em 5 partes. Muito bem. Então, está aqui a representação em forma de fração. A parte pintada é uma parte que está pintada, por isso fica o número 1. Em quantas partes está dividido? Está dividido o círculo em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso, no denominador fica 5. Então, como é que se lê? 1/5. Um outro exemplo ainda. Agora, quantas partes estão pintadas? Estão 2 partes. E o círculo está dividido em 3 partes. Então, podemos ver, temos quanto? Qual é a fração, aliás, que temos aqui? Temos 2 terços. 2 terços. E depois, podem agora observar de novo. O círculo está dividido em quantas partes? Em 4 partes. E, por isso, temos aqui o número 4 no denominador, lá embaixo. E em cima temos o número 3. Por quê? Porque temos 3 partes pintadas. E como é que se lê? Lê-se 3/4, certo? Continuemos agora ainda a nossa aula. Vamos ver de novo, vamos voltar a Marta com o seu bolo. Os filhos da Marta comeram metade do bolo. Vocês estão a lembrar? Tem aqui a representação e os filhos da Marta. Que temos aqui a metade. É a metade ou, outra forma de ler, 1/2. Está aqui por escrito 1/2. Depois, para calcular a metade, basta dividirmos a unidade por 2. Se precisamos calcular metade de um número, por exemplo, vamos dividir esse número por 2. Vocês já estudaram a divisão. Então, meus meninos e minhas meninas, vamos agora calcular metade de 8, certo? A professora vai para o quadro demonstrar como é que vamos calcular metade de 8. Eu tenho 8 bolos. 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou procurar a metade. Então, eu vou distribuir por 2 meninos. Então, vamos distribuir. Já aprenderam isto na divisão. Eu vou distribuir para um menino, para outro menino, para este menino, depois para outro menino. Ainda temos 4. Vamos continuar a distribuir. Vem para este menino e o outro vai para outro menino. Ainda temos 2. Vamos ainda distribuir para ele e depois para o outro. Então já temos o 8 dividimos por 2 meninos, por metade. Qual foi o resultado? Cada menino recebeu quanto? Cada menino recebeu 4. Então, 4 é metade de 8, como já demonstramos. Continuamos a ver, como nós estávamos a estudar hoje, a metade, também a terça parte. Agora, temos de novo um texto com a Marta, com o seu bolinho. Agora, a Marta fez um outro bolo e dividiu em 3 partes iguais. Este bolo, a Marta vai dividir em 3 partes iguais. Ela deu uma dessas partes à sua amiga Beatriz. Qual é a porção do bolo que a Marta comeu? Aliás, que a Beatriz comeu. Bem, a Marta dividiu o bolo em quantas partes? Em 3 partes. Muito bem. A quem é que ofereceu? A sua amiga Beatriz. Então, vamos ver, vamos demonstrar aqui através da fração. Temos aqui o círculo dividido em 3 partes, como se fosse o bolo da Marta. E temos a terça parte. A terça parte do bolo é qual? É a parte pintada. Aqui é a parte que a Beatriz
comeu, o que a Marta ofereceu a Beatriz. Como é que nós lemos? Terça parte ou um terço por escrito, um terço, certo? A Beatriz comeu a terça parte do bolo da Marta. A terça parte está representada aqui. Para calcular a terça parte, basta dividirmos a unidade por 3. Nós agora vamos ver um outro exemplo, como é que nós vamos dividir a terça parte, neste caso 12. Vamos ver 12. Agora, vamos desenhar de novo, em vez de 8, 12, e vamos repartir. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós precisamos da terça parte. Então, a quantos meninos que vamos distribuir? Vamos distribuir a 3 meninos. Então, vamos ver. Vamos aqui começar a distribuição. Vai para este menino, vai para outro menino e para a menina. Depois, continuemos. Vai para aqui, depois para a menina. Ainda temos mais para distribuir. Vai para este menino, para este e para a menina. Ainda podemos continuar a distribuição? Sim, continuemos ainda. Vem para este menino, para este outro menino e para a menina. Agora, vamos ver. Tínhamos 12. Distribuímos em 3 partes iguais. Então, cada menino quanto é que recebeu? Cada menino recebeu 4. Se fossem repesados, cada menino receberia 4 repesados. Então, 4 é terça parte de 12. Não se esqueça, dividimos 12 por 3, porque precisamos da terça parte de 12. Como vimos no início da aula, vamos continuar. Então, depois da terça parte, vem a quarta parte. No outro dia, a Marta comprou um queijo e dividiu em 4 partes iguais. Ela comeu uma dessas partes. Qual é a porção do queijo que a Marta comeu? Vamos recordar o texto de novo? A Marta, desta vez, tem um quê? Comprou um quê? Um queijo. E dividiu o queijo em quantas partes? Em 4 partes. E, desta vez, não ofereceu, mas sim comeu, não é? Agora precisamos saber qual é a porção do queijo que a Marta comeu. Vamos ver, de novo, aqui seguindo a fração que nós estudamos. Estamos a estudar também a fração. Por isso, vamos ver o bolo. Aliás, não bolo, a professora quer comer bolo. Então, é o queijo. O queijo que a Marta comprou. O queijo está dividido em 4 partes. Como é que nós lemos? Esta é a quarta parte do bolo. A quarta parte é a parte pintada. Aliás, do queijo é a quarta parte. Ou 1/4, que representa assim com um número. 1/4. 1/4. A resposta. A Marta comeu a quarta parte do queijo. Esta parte pintada que representa a parte que a Marta comeu. Para então calcular a quarta parte, basta dividir a unidade por 4. 1 representa a unidade, um queijo. E nós dividimos em 4 partes. Também vamos ver também com outro número como é que nós dividimos a quarta parte. Bem, neste momento, temos 8. Vamos procurar a quarta parte de 8. Vamos aqui, 8 repesados. 4, 5, 6, 7, 8. Vamos distribuir a quarta parte. Então, a quantos meninos que vamos distribuir? A 4 meninos. Vamos desenhar aqui mais um menino. Bem, vamos começar a distribuição. Vai para a menina, para o menino
para o menino, para a menina. Continuemos a distribuir, dá para distribuir mais. Vem para a menina, para o menino, vem aqui para o menino e para a menina. Agora, vamos ver. Quantos repousados é que cada menino recebeu? Cada menino recebeu 2 repousados. Então, significa que a quarta parte de 8 é quanto? A quarta parte de 8 é 2, ou seja, 2 é a quarta parte de 8. Falta-nos ver a quinta parte. Acho que vocês já estão a compreender. A quinta parte. E se a Marta dividir o queijo em 5 partes iguais e comer uma dessas partes? Qual é a porção do queijo que a Marta comeria? Meninos, vamos pensar. O queijo dividido em 5 partes. Como é que vamos representar a Marta comer uma parte? Como é que nós podemos dizer que a Marta comeu quanto? A quinta parte. Então, vamos ver. O queijo, se estiver dividido em 5 partes, não é? Significa a quinta parte é a parte pintada. Ou nós podemos ler o 1/5. Então, a Marta comeria a quinta parte do queijo, se o queijo for dividido em 5 partes. E para calcular a quinta parte, basta dividir a unidade por 5. Dividindo a unidade por 5, vamos ter a quinta parte. Bem, como então nós também podemos dividir 10, neste caso, por 5. Se dividirmos 10 por 5, 2 é a quinta parte de 10, como a professora mostrou no quadro outros exemplos. Agora, vocês vão fazer um exercício para ver se vocês entenderam o que nós tivemos a apresentar durante esta aula de matemática. Exercício 1. Observem as figuras e pintem as frações indicadas. Meninos, vamos lembrar do bolo, do queijo que a Marta tinha. Então, vamos aqui pintar 1/4. Como é que nós vamos pintar? 1/4. Lembrem-se que 1 é que parte é a parte que vamos pintar. E 4 é a parte que o bolo, o queijo, está dividido. Neste caso, vamos pintar 2/3, 1/2 nesta figura e nesta última figura vamos pintar 3/5. Vamos ao trabalho, meus meninos e minhas meninas. Espero que vocês já tenham terminado de fazer o exercício. Bem, agora prestem atenção para poderem fazer a correção. Primeiro, vamos pintar 1/4, não é? 1/4. Vamos ver, está dividido em 4 partes. Então, para pintar 1/4, vocês pintaram como? Vocês pintaram aqui esta parte, não é? Por isso já pintaram corretamente, se alguém assim fez. Se não, vamos fazer a correção. Ao pintar, como é que se lê? Vamos recordar como é que se lê? Lê-se 2/3. Então, para pintar 2/3, está dividido em 3 partes o círculo. Vamos pintar 2 partes. Então, fica aqui a pintura 2/3. Verifiquem. A seguir, vocês estão a lembrar, a Marta dividiu o bolo para os seus meninos, dividiu a metade ou 1/2. Então, como é que pintar? Se lembraram do bolo da Marta, vocês fizeram corretamente, pintaram a metade ou 1/2. E a última figura, são quantos? Vamos ler. 3/5. 3/5, vamos pintar quantas partes? O número em cima, o numerador, é a parte que nós pintamos. Então, vamos pintar
3 partes, ou seja, a 3/5, tá? Agora, prestem muita atenção e façam a correção deste exercício ou pedem ajuda aos vossos professores, também em casa, aos pais e outras pessoas. Vamos agora ver um segundo exercício. Pintem as figuras de acordo com as orientações. Temos no operadores partitivos e representações. Operadores partitivos, a quarta parte, metade e terça parte. Vamos contar. Quantos balões estão aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 balões. E vocês vão pintar a quarta parte. Vamos recordar, para pintar a quarta parte, vocês vão dividir por 4 partes iguais. Então, em seguida, as maçãs, vamos pintar a metade. Fácil pintar a metade, é mais fácil. E para pintar os morangos, vamos pintar quantas partes? Terça parte dos morangos. Então, vamos ao trabalho. Minhas meninas e meus meninos, prestem atenção. Vamos fazer a correção do nosso exercício. Vamos ver. Ao pintar a quarta parte de 8 balões, vocês podem me dizer quantos balões é que vocês pintaram? Vocês certamente pintaram 2 balões, não é? Muito bem, pintaram 2 balões. 2 significa a quarta parte de 8. Então, significa que vocês distribuíram 8 balões a 4 meninos. Cada menino vai receber 2 balões, não é? Por isso que a quarta parte de 8 é 2. Entendido? Certo? Bem, agora vamos ver a metade das 10 maçãs. Vocês pintaram 5 maçãs. Façam a correção se não for assim. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maçãs. Para pintar a metade, vocês distribuíram 10 por quanto? Distribuíram 10 por 2. Então, ao distribuir 10 por 2, vocês vão obter 5. Significa que 5 é a metade, de 10. Você já sabe, 5 é metade de 10. Agora, a terça parte. Temos quantos morangos? Temos 6 morangos. Com 6 morangos, vamos pintar a terça parte. Já pintaram 2 morangos. Por quê? Porque vocês distribuíram esses 6 morangos a quantos meninos? A 3 meninos, porque vão pintar a terça parte. Ao pintar, cada menino, ao distribuir os morangos, cada menino vai receber 2 morangos. O primeiro menino recebe 2 morangos, o outro menino recebe 2, o outro menino recebe 2, fazendo a distribuição de morangos. Então, a terça parte de 6. 2 é a terça parte de 6, certo? Posto isto, vamos apresentar um trabalho para fazer depois das aulas.
completem a tabela calculando a terça parte, a quarta parte e a metade de cada um dos números. Temos aqui números 12 e número 12 e número 24. Então, vamos calcular a metade de 12. Vamos pôr o resultado aqui. Para isto, vocês vão desenhar as bolinhas ou desenhar uma frutas e vão distribuir a metade. Quer dizer que vocês vão distribuir por duas partes. A terça parte também, vocês vão calcular a terça parte de 12, pondo o resultado aqui. A quarta parte de 12, pondo o resultado aqui. Depois também vão fazer a mesma coisa com o número 24. Vão procurar metade de 24, a terça parte de 24 e a quarta parte de 24, colocando o resultado aqui. Certo, meus meninos e minhas meninas? Meus alunos e minhas alunas, vamos recordar o assunto da aula de hoje. O que é que nós tivemos a estudar hoje na aula de matemática? Nós estudamos números fracionários. Vimos a representação, como é que representamos frações, números fracionários, através de figuras e também com números. Também estudamos números partitivos, como é que nós encontramos a metade de um número, a terça parte dividindo por 3, a quarta parte e também a quinta parte. Foi isso o assunto da aula de hoje. Chegamos ao final da nossa aula de matemática de hoje no programa Aprender e Estudar em Casa. E antes de sair mesmo, vamos deixar as recomendações importantes. Meninos e meninas, vocês estão sempre a lavar as mãozinhas com água e sabão? Claro que sim. Também, o que mais é que vocês estão a fazer? A usar as máscaras sempre que saírem de casa, na escola. E também aliás, vocês estão a manter o distanciamento social? Certo, é tudo que vocês têm de fazer para podermos combater a Covid-19. Adeus. Tchau.